que agora eu tenho feito isso, né? Divulgado, graças a Deus. Nós estamos postando no YouTube as pregações aqui do programa. Nós temos também no YouTube a vigília de ontem. A partir de amanhã já estarão disponíveis, né? Duas partes, né? Na verdade, a gente não está chamando de vigília, mas de madrugada de oração. Madrugada de oração. Tudo que foi comentado, orado na noite de ontem já estão nos nossos arquivos. A partir de amanhã estão disponíveis no YouTube. YouTube é um canal. Eu vou dar os passos para você. Você entra no YouTube, tá certo? E lá no YouTube você digita canal do Rodolfo Godoy. Canal. E você vai ter acesso a todos os vídeos. São vídeos de oração, são vídeos de pregação, principalmente, e vídeos aula, né? Tá aqui. Você entra no canal Rodolfo E. Godoy, tá aqui, ó. Total aqui de 85 vídeos, né? Parte desses vídeos são história da igreja, que eu estou, assim, muito contente, que nós já estamos com quase 1.600 acessos, contando todos os vídeos. 30 aulinhas aqui, 40 visualização ali. E o primeiro vídeo, que foi o primeiro lançado por nós, já está chegando na marca de quase 280 visualizações. Por que eu estou contente com isso? Porque esses vídeos de história da igreja têm uma finalidade. Trazer para todas as pessoas que estão interessadas. Viu, Robson? Para todas as pessoas, tanto leigo, tanto pessoas que não frequentam religião nenhuma, algumas que são católicas, algumas que são evangélicas, protestantes, espíritas, enfim. Mas a finalidade qual é? Contar sobre a história da igreja a partir do final da era apostólica, quando os apóstolos, aqueles que foram considerados apóstolos, eles faleceram, a igreja tinha os seus seguidores. Aqueles que foram alcançados pelo evangelho, que foram formados por Paulo, formados por João, por Pedro. Esse pessoal foi morto, alguns morreram, outros foram mortos, né? A grande maioria se tornaram mártires da igreja, não é? E como se sucedeu a história da igreja para chegar até hoje? A igreja tinha o nome de Católica Apostólica Romana? Você sabe? Não sabe. Então, você vai aprender. A igreja tinha o protestantismo? Tinha ou não tinha? Se não tinha, quando que começou? E se não tinha, por que passou a ter? De que forma? Quais foram os homens que foram excomungados, que foram mortos por causa da verdade? Quem está por trás disso? A igreja primitiva, aonde que ela se corrompeu? Se ela era a igreja de Jesus? Por que os pastores casavam e os pastores romanos hoje não casam, por exemplo? Por que na época de Pedro, ele que não foi papa, ele não foi papa, foi um presbítero. Não foi papa. Papa, esse adjetivo papa, esse nome papa, esse cargo papa se deu muito tempo depois. Então por que protestante não o chamam de papa e o catolicismo chama? Na onde que isso começou a acontecer? Em que século? Em que data? Em que dia? Em que horas? De que forma? Quem aprovou essas leis? Sobre a intercessão de Maria, sempre existiu? Paulo rezou o terço, não rezou? Não é, Robson? As coisas são importantes. Não é condenar nenhuma religião, é esclarecer, gente, porque nós não sabemos. Grande parte de católicos e até de cristãos evangélicos muitas vezes não sabe. Né? Inclusive, cristãos protestantes não sabem nem de que forma que surgiu a própria igreja onde ele está congregando. Então, e é uma coisa que tem que se procurar saber. Porque como é que a gente... Porque muitos, Rodolfo, muitos estão numa doutrina que se diz apostólica, quando na verdade é uma doutrina apóstata. Se é apostólica, deveriam fazer o que os apóstolos faziam. É verdade. E se apostatou da fé. Algumas se distanciaram tanto ao ponto de negar a divindade de Cristo, dizendo que Cristo é um profeta, dizendo que Cristo não é o próprio Deus, e algumas ainda dizem que Cristo é o próprio Miguel Arcanjo. Aí, ó. Olha a falta de conhecimento que faz. Faz a pessoa acreditar em fábulas. E sabe qual que é o mal de tudo isso, Robson? Que quando você aprende errado, a tendência é você passar errado. Cada vez mais. Então, esses vídeos que estão sendo colocados aqui, meu amado, você pode ouvir sem compromisso nenhum. É um esclarecimento, são aulas.
se você for estudar a história medieval, quando entrar na parte de religião, porque ela fala da política, fala dos poderes, fala da religiosidade, qual a religião que predominava, o que acontecia na religião. Então, você vai passar a entender. Porque vai esclarecer muita coisa. Uma coisa muito importante, Rodolfo, da gente entender, era sobre o imperialismo que estava ali dominando sobre os cristãos ali. Então, e esse dominar que o Robson está falando é de interferir mesmo. É dominar e interferir. Quando, Rodolfo, eles perceberam que matando os cristãos era pior, porque muitos viravam mártires, então eles começaram a fazer parte. Não podia, não posso com ele, me ajunto a eles, né? E se ajuntando, eles foram minando aquilo que era sólido. Tanto é que chegou um tempo que não tinha mais mártires. Não sei se você sabe, meu querido ouvinte, os monges não existiam na igreja. Os monges foram criados a partir do momento que a igreja não teve mais mártires. Então o que os monges faziam? Porque os monges antigamente não eram como os monges de hoje. É bom a gente começar a entender isso. Os primeiros monges, eles se martirizavam. Eles iam para os desertos para viver uma vida totalmente pobre e miserável, porque eles acreditavam que para ser cristão precisava ser mártir, precisava sofrer por evangelho. Hoje você vê monge aí andando de carro importado, tudo bem organizado, não estou dizendo que está errado, né? Lógico, mas estou dizendo, a princípio, quando surgiu o monasticismo, tinha um ideal de santidade. Pessoas se isolavam, renunciavam a tudo. Aí tinha um lado positivo e um negativo. Porque não era monges, não era monastérios. Era um monge, tipo eremita, tipo nômade, ele ia sozinho. E ali ele vivia o êxtase da fé. Vivia em oração o tempo todo, fazia intensos jejuns. E a partir desses intensos jejuns, eles tinham, claro que tinham visualizações. Mas muitas delas, gente, eram por causa de passar fome mesmo. As pessoas tinham vertigens envolvidas com a sua espiritualidade, porque eles se abnegavam, eles renunciavam, tinham uma vida austera pelas planícies, pelas montanhas. Tanto é que o povo que via na cidade corria atrás dos monges, porque acreditava que os monges, eles continham a sabedoria, porque viviam mais próximo de Deus. Então surgiram dentro da igreja primitiva uns monges, famosos monges tipo Santo Antão. A igreja católica chama de Santo Antão. Não é Santo Antão, é só na igreja católica, mas existiu esse personagem chamado Antônio, que chamaram de Antão. E a igreja, porque a igreja católica, ela canoniza essas pessoas. Fala que essas pessoas já estão no céu e chamam de santo. Biblicamente isso não existe. Mas para efeito de história, é mais conhecido como Santo Antão, esse monge que foi muito admirado, né? E muitas das vezes, Rodolfo, a gente tem que entender o seguinte, não que a gente não diga que a pessoa seja santa, né? Não que a gente tem essa de querer se colocar no lugar de Deus e dizer, não, essa pessoa é santa, essa aqui não é. Ah, não, essa aqui levou uma vida de santidade maior do que aquela outra. Não, a gente tem que entender o que quer dizer santidade, ou seja, santidade quer dizer pessoa separada, né? Sim, correto. Então, nós temos que ter a ideia do seguinte, às vezes a pessoa realmente, ela foi uma pessoa separada para Deus, mas nós não podemos dizer que ela ainda está no céu. É verdade. Porque a Bíblia vai nos dizer, eu vou vos preparar um lugar. E a Bíblia também deixa claro que ainda haverá o julgamento de todas as pessoas. Então, como é que pode estar no céu se não houve julgamento ainda? Então, nós temos que entender isso, Rodolfo. É o estado da alma, né? Que nós costumamos chamar de o seio de Abraão, onde a pessoa ela está sendo cuidada, ela já está salva, porém ela ainda não foi julgada, ainda não está no céu, ainda não desceu a Nova Jerusalém, ela não passou pelo trono branco. Então, nós temos que ter essa consciência de que ainda os céus, os novos céus e uma nova terra ainda não existe. Com certeza. Então, essas postagens que a gente está fazendo, elas são de grande crescimento a nível de conhecimento, meu amado. Nós precisamos conhecer nossas raízes. Muitas pessoas por aí, e eu digo porque eu fui assim, Robson.
durante muito tempo pregando aí, falando a palavra. Não conheço a história da igreja que eu estava, não conhecia. Então, passaram para mim, foi assim que aconteceu, mas eu nunca me preocupei em pesquisar, a igreja nunca se preocupou em me ensinar. Entendeu? E a gente ficava passando para frente do jeito que chegou até nós. Mas é importante a gente pesquisar. Hoje as fontes de pesquisa são extensas, são enormes, né? Você pode pesquisar. Então a gente vê muita gente aí postando um monte de coisa na internet. Não, porque isso é aquilo, porque tá certo, vamos fazer. Mas da onde veio isso? Da onde veio, por exemplo, o rosário? Da onde veio? Uma coisa muito importante, Rodolfo, do ensinamento em si, da gente saber se a gente está realmente aprendendo aquilo que é correto ou aquilo que é errado, nos baseando na palavra de Deus, na Bíblia. Ou seja, crescendo na graça e no conhecimento. Justamente. Né? Quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, menos a gente vai errar nos apostatando. O que eu entendo então, Robson, não sei se você concorda comigo, e é bom esse tema, eu posso, por exemplo, de repente estar dentro de uma denominação, digamos que eu fosse fundador de uma denominação, não sou, não tenho essa pretensão, mas digamos que eu fosse, Deus tocou no meu coração para abrir um trabalho lá no Amapá, porque no Amapá não tem igreja, lá ninguém quer fundar a igreja, né? Aqui tem um monte de igreja, mas não é sobre qualquer dia eu vou entrar nesse assunto. Tem lugar que você vai e tá cheio de igreja, que não tem muita gente. Agora pro fundão no Brasil ninguém quer ir. Lá não dá prosperidade, mas vamos deixar esse assunto para depois. Suponhamos que eu fundasse uma igreja. Eu preciso colocar ali a doutrina. Então você vê o uso e costume de várias denominações que existem, uma diferente da outra. Em termos, amado, não deveria ser. Se ela vem da Bíblia. Na verdade, são dogmas também, né, Rodolfo? Muitas delas são dogmas. Deixa eu finalizar, porque eu vou fazer uma pergunta, vou deixar para você, vou deixar para você responder. Né? Mas digamos que, né, eu diria que lá na denominação onde eu estou tomando conta lá, você não poderia ter uma televisão. Digamos. Na outra, um amigo meu também toma conta de uma outra denominação. Ele fala, não, aqui a gente pode ter televisão, mas a gente precisa selecionar o que está passando nela. Qual dos dois raciocínios seria o mais próximo da Bíblia? Ou os dois estão corretos? Ou nenhum dos dois serviriam? O que você pensa disso? Por exemplo, eu posso ter e selecionar os programas? É bom eu nem ter? Ou cada um faz o que quer? O que você acha? Eu vejo assim, Rodolfo, a gente anda na rua, né? E a gente pode escolher se a gente vai entrar numa igreja ou vai entrar num bar. Eu creio que a televisão ela é uma ferramenta de informação muito importante, mas ela traz informações tanto para edificação quanto para a destruição do lar. Então eu vejo por essa forma, né? Agora, a proibição, eu acho assim, Rodolfo, a pessoa ela tem que sentir no próprio coração de não assistir. Essa é uma batalha que nós temos que vencer, e a salvação ela é independente, apesar de uma ajudar a outra, né? Nós podemos falar para ela que o caminho é errado aonde ela está indo, porém não podemos proibir ela de ir lá. Isso aí é a liberdade de ir e vir. Então, Rodolfo, eu vejo dessa forma. Jesus, quando ele pedia para os apóstolos ir para outras cidades, e quando os apóstolos não eram recebidos, ele mandava fazer o quê? Sacuda a poeira das sandálias. Então, nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria de quando nós estamos numa batalha espiritual e quando nós não estamos. E eu vejo dessa forma, Rodolfo. Eu acho que dogmas não podem ser impostos. Mas, então, não pode ser impostos. Mas digamos que em todas as denominações existem dogmas. Certo. Uso e costume ou dogmas. Uhum. A partir disso, eu entendo que, então, se existam, que eles tenham amparo bíblico.
Então, eu não posso ter televisão. Por quê? Porque televisão... Bom, eu tenho o direito de aceitar aquilo ou não. Posso ter? Posso. Devo selecionar o que eu assisto? Devo. Então, beleza. Eu estou colocando numa situação secular. Televisão você pode viver sem. Hoje em dia é difícil, né? A pessoa acostumou. Mas você consegue. Sem o arroz e feijão você não consegue. Mas sem a TV você consegue. O que eu quero dizer? Se existem normas regulamentando algumas atitudes nossas no mundo secular, as normas que existem então da porta da igreja para dentro, o que eu quero dizer com isso? Os membros, as normas que regem os membros dentro de uma instituição religiosa, que se diz cristão, estou dizendo de cristianismo, elas não podem contradizer a Bíblia. É isso que eu quero. Não pode contradizer. Então, se existem dogmas ali, por mais que sejam dogmas de fé, esse é um dogma de fé porque tal pessoa no ano tal, há muito tempo, no terceiro, no quarto, no quinto século, olha, é muito tempo, gente. Muitas das vezes, Rodolfo, a gente tem que entender o seguinte, que muitos dogmas foram criados por crendice, por crendice até pagãs, e as pessoas, a gente sabe muito bem que era proibido ter a Bíblia. Então a pessoa começava a acreditar em alguma coisa, ela não tinha a Bíblia para consultar. Nossa, mas será que isso que eu estou crendo está em conformidade com a Bíblia? Ou será que não está em conformidade com a Bíblia? Não tinha. Os livros canônicos que hoje nós temos contidos aqui na palavra... Justamente, você está chegando aonde que é isso aí. Esses livros canônicos eram proibidos. Eram somente por algumas pessoas. Algumas pessoas que se diziam consagradas. Não era para a sociedade em geral. Hoje você pode ir ali, até num supermercado, Rodolfo, se bobear, hoje você compra a Bíblia. Ou compra alguma coisa relacionada à Bíblia. Um livro que fale de Deus e até muitas das vezes livros teológicos, onde vai te ensinar a andar por um certo caminho. Mas naquela época não tinha. Naquela época não tinha. Eram divididos, separados em monastérios. Justamente. Cada mosteiro, cada comunidade, cada cidade tinha um pedaço de escritura. Tinha um pedaço de escritura. Isso precisou ser juntado para se formar o cânon bíblico, os livros inspirados. O que significa, irmãos? Tinha muitos livros que não eram inspirados. Então não foram aceitos. Se existe alguma Bíblia aí que tem algum ensinamento, algum livro que contradiz o cânon... Agora, mas Rodolfo, o cânon foi um monte de livro. Foram uma série de livros baseado nos ensinamentos de Jesus. Você está entendendo? Surgiu um livro que diz que é inspirado. Não, hoje o cânon está fechado, não pode existir mais nenhum livro. Mas existem alguns livros que não são inspirados? Existem muitos, e muitos deles estão na Biblioteca do Vaticano e muitos estão na Inglaterra, segundo os historiadores. São livros bem antigos, mas que não foram tidos como inspirados. Por quê? Porque tem muita coisa de Jesus, de Maria Madalena, de Pedro, e entre esses escritos contradizem o que Jesus pregava. Então não pode ser inspirado, porque a palavra não pode contradizer. Na onde eu quero chegar? Se Deus fala na Bíblia, olha só, se Jesus fala que não há um intermediador entre o céu e a terra a não ser Ele, isso é uma verdade de fé. Isso não pode ser mudado. Mesmo que seja um dogma de fé religioso de alguma religião. Você entendeu? Mas então... aí, né, Rodolfo, tem aquela questão. Não, mas somos tradicionais. Não, porque a minha tradição me diz que eu devo crer nisso, e o pai do meu pai me diz, e o pai do meu pai me diz. Aí a importância de nós sabermos a história da igreja. Justamente. A tradição me diz. Então, tudo bem. Se a tradição me diz, a partir de qual momento que a tradição começou a falar isso? A partir do século IV. Pô, os apóstolos já não existiam mais aí. Mas faz muito... Eu sei. Mas tudo aquilo que vai contradizer a igreja primitiva... Porque, veja, irmão, quando a gente fala de igreja primitiva, a gente não está falando de templo, não existia templo. Eram as reuniões deles, era na casa de alguém, era numa sinagoga, enfim, aonde eles se encontrassem. Ali estava a igreja, não tinha alvenaria. E quais eram os rituais que esses primeiros homens faziam? Aqueles que eles aprenderam com Cristo.
Já na época de Paulo, você pode ler as cartas de Paulo, viu, irmãos? Eu tenho certeza que você já leu. Quantas das vezes Paulo fala assim, olha, estão infiltrando no meio desta comunidade lobos vorazes, lobos ferozes, pessoas que não seguem a doutrina de Cristo. Já naquele tempo. E naquela época já existia, alguns chamavam de nicolaítas. Então, se naquela época, doutrinas. Naquela época já existia pessoas que se infiltravam. Imagina depois que os apóstolos morreram. E não só isso. Sem a luz da Escritura. Se naquele tempo já existia com os apóstolos, e imagina hoje. E a outra pergunta é a seguinte, Robson. Naquele tempo começou a existir, os apóstolos, eles aceitaram como dogma de fé aqueles ensinamentos, ou eles refutaram? Eu te pergunto a você, ouvinte. Eles aceitaram ou eles refutaram? Pelo que nós entendemos pelos escritos, principalmente de Paulo, de Pedro e de João, eles refutaram, eles não aceitaram aquilo que contradizia a Bíblia. Então, a partir de quando que a tradição começou a aceitar coisas contrárias à Bíblia? Aí que eu digo, nós somos também, nós acreditamos na Bíblia e na tradição, amém. Mas a tradição, eu também creio na tradição bíblica. A tradição não pode ser alterada, meu irmão. Então, quando você vai estudar a história da igreja, passo a passo, século a século. Eu sei que essas aulas que a gente está postando na internet é muito reduzido diante de tanto histórico. Mas o essencial, a gente precisa fazer perguntas. Perguntar para o seu líder. Perguntar para aquele que é coordenador espiritual seu. Porque, meu irmão, ele não está conduzindo um monte de boi, não. Ele não está conduzindo um monte de boi no pasto, não. Nós não somos boiada. Nós temos uma alma que tem que prestar conta a Deus. E se Deus levantou um homem para nos conduzir, essa pessoa, ela tem que pagar o preço, sim. Pede a conta, se não dá, pede a conta. Deixa o outro fazer melhor. Porque há muitas pessoas que estão liderando e não tem chamado nenhum. Ficam engordando as suas panças, barrigudos, ficam aí tranquilos, dormindo, o templo está fechado, uma alma que é um aconselhamento não tem. A igreja tradicional é muito assim. Nós gostamos de romarias extensas, gostamos de festança do padroeiro, e não sei de quem lá, mas alma, nós estamos falando de alma, esquece essas coisas paganizadas que entraram dentro da denominação. E você, meu amado, que tem um chamado aí, que tem a Bíblia na mão, mas na hora de falar a verdade você adultera a palavra, vai custar caro, hein? Biblicamente eu falo sem nenhum temor. Temor é com Deus, mas com nenhum temor diante do pecado. Se a gente não falar a verdade, olha, eu não sei quantas pessoas Deus já colocou para você dar uma palavra. Mas se você, mesmo falando bonitinho, citando um monte de pai da igreja aí, um monte de nome do passado, isso é muito bom quando está em comunhão com a verdade. Mas se não tiver, meu irmão, olha, eu preciso falar para você, porque senão Deus vai me cobrar. Deus vai cobrar a alma de cada um daqueles que nós estamos ministrando a palavra. Se estamos ministrando de maneira correta, é galardão. Se não estivermos ministrando de maneira correta, é punição. Adolfo, não fala isso, Deus é amor. Deus é amor até o dia do julgamento. Porque eu quero dizer uma coisa que eu sempre falo aqui, Robson. Deus veio para nos salvar. Mas ele falou, eu vou, mas eu volto. E você alguma vez já se perguntou para que ele volta? Ele não volta para salvar não, irmão. A salvação é agora. Ele volta para julgar. Porque quem aceita o Senhor Jesus já começa a fazer parte dos salvos. Tem que lutar contra o pecado. Mas você começa a entrar dentro de uma promessa. Não espere a segunda vinda para tentar se converter, não. A segunda vinda ele vem como justo juiz. É bom a gente pensar nisso, irmão. É verdade, viu, Rodolfo? E você falando agora, eu lembrei de uma passagem aqui. Até queria partilhar ela. Vamos fazer aqui como se estivesse num culto mesmo. Fazer a leitura da palavra aqui, né? Tempo aqui é para isso mesmo, irmão. Se Deus já inspirou, o Espírito Santo está falando, o tempo, aí temos 1h20. Ó, a palavra encontra-se em Ezequiel, no capítulo 16 em diante. Para a gente ter uma ideia disso que a gente está falando, a importância disso que a gente está falando, Rodolfo. Porque da mesma forma que Deus falou com os profetas, Ele fala também em cada um de nós, né? E Deus não se contradiz. Ele não falou aquilo para uma pessoa, para um profeta dele, e também nós temos que entender que ele também fala para cada um de nós. E nós vamos realmente prestar contas se nós não falarmos aquilo que está na palavra, aquilo que Deus toca no nosso coração.
Vai dizer assim, ó: e sucedeu que ao fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quanto eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Então nós... É só pra gente não se estar... Quando fala atalaia no livro de Ezequiel, que é no livro de Ezequiel, que a gente, se eu não me engano, é ali que a gente ouve pela primeira vez essa palavra atalaia, várias vezes. É o profeta. É o profeta. Atalaia, ou profeta, ou aquele que anuncia, né? Aquele que anuncia a palavra, né? Justamente. Então nós temos que ter a responsabilidade, viu, Rodolfo, de pregar a palavra de Deus com a verdade. E tomando sempre cuidado, né? Eu me cobrava muito quando eu estava na igreja romana de estar em conformidade com a Bíblia ou não, e acabei deixando por não estar, né? Então nós temos que ter a ideia de que nós seremos cobrados pelas almas que estão ali nos escutando, pelas almas que estamos ali ministrando a palavra de Deus. Então nós temos preocupação com a nossa alma e temos preocupação com a alma do semelhante. Essa é a importância da pregação do Evangelho. Essa é a importância de não haver o ecumenismo. É impossível. Não há comunhão entre trevas e luz. Não há. O Evangelho é uma... Quando chamamos de religião, não é religião. Mas vamos classificar diante de tantos outros segmentos, vamos classificar como religião. O Evangelho é exclusivista, ele é exclusivo. Ele não pende nem para a direita nem para a esquerda. É só ele é sólido. Ele não consegue ter comunhão com mais nenhuma outra doutrina que não seja cristã. É verdade, não se mistura. É como água e o óleo, né? Não tem como. Não se mistura, mesmo porque ele pagou o alto preço, e o alto preço foi a cruz. E todas as vezes que o Evangelho, entenda bem, meu irmão, todas as vezes que o Evangelho é levado a se misturar, o fruto disso não é salvação. São cristãos fracos, são cristãos lascivos, são cristãos hipócritas, são cristãos sensuais, são cristãos misturados com o mundo. E aí a gente entra naquela palavra que Deus fala, ou quente ou frio, morno não tem como. Mas toda vez que tentaram, e que hoje acontece muito, Robson, tentar misturar. Pode isso? Pode, porque afinal de contas, não é adultério isso, sabe? Não deu certo a primeira vez, a igreja acolhe. Então tá bom, tá errado. Entendeu? Mas veja bem, é melhor não casar para servir só ao Senhor. O que a Bíblia diz? Que o pastor ou líder, né, de uma igreja seja casado uma só vez. Para evitar o quê? Para evitar a fornicação. A não ser que você tenha chamado para ser um eunuco, como Paulo, o que ele fala? É melhor casar do que abrasar. Então como é que pode uma pessoa que muitas das vezes não tem o chamado para viver sozinho, vai assumir um cargo religioso para viver sozinho? Sabe o que vai acontecer? Não vai aguentar. Ou desiste daquele chamado, ou começa a fazer coisa escondida. Aí arrebenta o rebanho no meio. Ou a igreja manda no mundo, ou o mundo manda na igreja. E é o que está acontecendo. O mundo tem mandado na igreja. E tem mandado nos pastores, tem mandado nos padres, tem mandado nas doutrinas, né? Tem mandado. Tem arrebentado. E eu quero dizer uma coisa. A partir dessa nossa conversa, né? Deus ainda continua chamando pessoas. Porque em Jeremias ele vai dizer dos pastores infiéis, mas Deus chamou para ser pastor fiel. Se tornou infiel. Eu quero fazer uma ressalva aqui também. Todas as vezes que a gente fala pastor, é todo aquele que é líder cristão. Porque até alguns nomes trocaram. Você não encontra na Bíblia o nome padre, por exemplo. Ele é um pastor. Ele é um pastor. Já que dizem que são cristãos, e eu já participei lá, e a gente
tenta ser mesmo. Não vou dizer que o povo lá é tudo cego, surdo e mudo, não é. Mas pode ser, se não tomar cuidado. Porque a palavra veio para libertar. Então Deus está levantando pessoas, Deus levanta pessoas em todas as religiões, porque Deus tem poder para isso. Agora, para que Ele levanta? Essa é a pergunta. Deus pode levantar pessoas em qualquer filosofia, em qualquer religião, porque Deus é Deus. Ninguém pode questionar, é inquestionável a soberania dele. Ele, pela fidelidade de Daniel estava no meio da maior corrupção, idolatria, prostituição, e Daniel e seus companheiros se mantiveram firmes. Deus permitiu que José fosse lá no calabouço do Egito, fosse tentado por uma mulher bonita, sensual, atraente, cheirosa, linda, maravilhosa, mas ele foi fiel e Deus colocou ele como o segundo homem mais poderoso do Egito. Eu estou dizendo de fatos. Então Deus pode levantar a pessoa numa filosofia oriental, controle da mente? Pode, porque tem poder para isso. Agora a pergunta é, por que Ele tem levantado? E para quê? Ah, mas Deus me levantou aqui, eu tenho que me conformar. Não vos conformeis com esse mundo, é o que diz a Bíblia. Então Deus levanta para a mudança, irmão. Deus levanta para a mudança, para a gente profetizar a palavra dele. Agora, se no lugar que você está, toda uma estrutura não lhe permite servir ao Senhor, meu irmão, começa a pregar a verdade, porque pregando a verdade vai acontecer duas coisas com você. Ou as pessoas e a liderança que está com você muda porque a verdade tem poder, ou Deus te arranca de lá. Não tem como. Caso contrário, você vai ficando morno, até você espiritualmente se abaixar ao sistema mundano que já entrou dentro de todas as denominações. Não tem uma que não seja, muitas das vezes, contaminada por isso. É verdade. É o que nós estamos vivendo. Então, é importante para nós, como eu estava dizendo sobre a história da igreja aqui, que o povo tenha acessado. Alguns têm até comentado, né? Que está sendo importante. Por quê? Porque é esclarecimento. Por exemplo... Ô Rodolfo, fiquei sabendo aí também aí das partilhas aí também, né? Agora se postou, eu fiquei sabendo hoje, hein? Não sabia, tem aqui, se você entrar na página aqui, como eu disse, né? Você entra no YouTube, você clica lá, canal do Rodolfo Godoy, você tem acesso a 85 vídeos, né? A maior parte deles já é de formação sobre a história da igreja. Mas tem pregação minha, tem uma pregação do Esaú aqui, solução onde encontrar, e tem uma partilha como essa que nós estamos fazendo, que está sendo gravado também, em breve vai estar no YouTube. Tem uma partilha aqui chamada O Terreno do Anticristo, que é eu e o Robson fazendo essa partilha aqui, que foi muito legal, em cima de uma revista da Escola Dominical. É verdade. Nós estivemos aqui. Você pode acessar, irmão, tem muito acesso, o canal meu já está com mais de 10 mil acessos, né? Está com 10.403 acessos. Muito bom. Aí, você pode ver que não tem vídeo de piada, não tem vídeo de comédia, entendeu? A intenção desse canal aqui é evangelizar. Entendeu? A intenção é de testemunhar o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, porque amanhã ou depois Deus pode nos chamar, né? E esse dom que Ele nos deu, antigamente Paulo, Pedro, eles não tinham condições de gravar e deixar aqui, mas eles escreveram. Por isso que hoje a gente tem a Bíblia na nossa casa, porque muitos cristãos, meu Deus, não posso falar aqui, ó, não posso falar que vai, mas muitos cristãos numa hora dessa estão perdendo o seu tempo. Eu não tenho tempo para orar, mas desliga a televisão do futebol agora e vai orar, meu irmão. Sai do futebol agora, são 1h30 de oração. Você não tem tempo? Não tem tempo, Rodolfo. É muito corrido, eu trabalho de segunda a domingo. Mas agora você está na frente da televisão, né, abençoado? Porque a prioridade agora é o time de futebol. Ah, Rodolfo, mas não pode? Pode. Pode se você estiver com a tua vida em ordem com Deus. Mas se não tiver, é um grande pecado que está acontecendo agora. É a grande idolatria do Brasil, que é o futebol. Rodolfo, você não gosta? Gosto. Eu gosto, claro que eu gosto. Mas não tá me tirando o meu tempo. Eu tenho meu tempo com Deus. Eu tenho meu tempo com Deus. Eu digo isso para as noveleiras, mesma coisa. Só que no caso da novela eu quero dizer uma coisa. Se você ora 10 horas e assiste novela, desculpa, mas eu vou te falar. Tá perdendo seu tempo. Porque a oração não tá fazendo efeito na tua vida. Novela, eu falo sem medo nenhum, é obra do demônio.
Novela é obra do demônio. Aí está o uso e costume que nós falamos. Não adianta agora chegar à noite e ir para a igreja louvar o Senhor. Não adianta. Não adianta querer ir para a igreja no final do dia e fazer aquela oração, chorar nos pés do Senhor, se a nossa vida cotidiana não testemunha a ressurreição de Jesus Cristo, viu, Robson? É verdade. É isso. Quantos que vão para as igrejas agora prestar uma reverência a Deus, mas não sai nada, porque vai reverenciar o quê? Se eu não reverencio Ele na minha vida. E aí entra um monte de coisa, entra a vaidade está na igreja você não vê Cristo nas pessoas, você vê a vaidade, você vê a beleza, você vê a arrogância. Pode ser qualquer cargo, irmão. Pode ser qualquer um, em paletó, sem paletó, de roupa social, sem roupa social. Isso passa a ser importante quando a nossa vida já está em processo profundo de transformação. Quantas pessoas estão na igreja a vida inteira e não tem mais progresso, meu Deus? Será que você chegou no limite de Deus e não dá para avançar mais? Não dá para avançar mais. Por quê? Porque nós estamos... Posso falar? Nós estamos encharcados de carnalidade. Estamos encharcados de carnalidade. Isso está matando as pessoas. Falta conhecimento, falta leitura bíblica, falta oração, falta jejum, falta tudo. Falta tudo. E nós queremos, esta geração, escuta, meu amado, esta nossa geração deveria ser a geração dos milagres. Porque nunca tivemos coisas tão fáceis. Bíblias editadas por toda, até editora mundana, até editora Globo agora faz a Bíblia. Até revistinha, meu Deus. Tem até Bíblia com os personagens da Mônica. Eu nunca vi um negócio desse, mas tem, pode procurar para você ver que tem. Tem Bíblias que foram escritas para as crianças com personagens da Mônica, da turma da Mônica. O que isso tem de certo e errado? Não quero entrar nesse contexto, porque também não aceito muito isso. Revistinha que faz piadinha para cima e para baixo, agora também está falando sobre Bíblia, mas não é esse contexto. Eu estou dizendo, nós temos de tudo quanto é lado a palavra de Deus estampada em camisetas, em CDs, em faixa, DVDs, televisão, mídia de jornal, mídia escrita, mídia de imagens, mídia de áudio. Tudo nós temos tudo isso, nós temos Bíblia com capa de couro, Bíblia sem capa, Bíblia amarela, Bíblia azul, rosa, verde, preta, Bíblia de estudo, Bíblia pentecostal, Bíblia tradicional, tem de tudo. Tem até Bíblia com mais livros do que deveria, mas tem, oh glória, tem até Bíblia com livros a mais, até isso tem. Mas que milagre que nós estamos experimentando? Nenhum. Eu estava com uma dor de cabeça tremenda, pastor, e Deus curou. Vai tomar um Doril, irmão. Eu estou falando de mudança. Nós estamos falando de resgate. Nós estamos falando de restituição. Meu Deus. Esta seria a geração de Elias. Porque ele estava em extrema dificuldade, meu amado. Elias estava em extrema dificuldade. E ele foi lá. E fez o maior dos sacrifícios. E clamou a Deus e Deus respondeu. Hoje, o que tem acontecido hoje? Não há resposta. Não há resposta, não há oração. Faz um teste. Eu vou passar para o Rosa, mas faz um teste. Marca uma oração na igreja às 7 horas da manhã. Com exceção daqueles que estão trabalhando ou que largaram de manhã, que eu sei que é difícil. Marca, líder. Marca uma oração aí. E eu quero até parabenizar o pastor Sebastião, que a partir do mês de julho, uma grande campanha para a igreja aqui de Moreira César. Que todos pudessem seguir esse exemplo. Que Deus inspirou esse homem. Que tem todas as dificuldades como todo mundo tem, mas inspirou a fazer uma campanha do mês inteiro de oração, 1 hora de oração com toda a igreja. Mas vamos ver quem vai pagar esse preço, porque ninguém quer saber mais. Nós queremos chegar na hora do cultão, lotado de gente, cantar um hino bonito, que é aquela palavra poderosa, tudo. Olha que palavra linda que ele trouxe. Isso é geral, Robson. Eu não estou falando da denominação que eu estou, não, estou falando que é geral.
Tá um esfriamento. Enquanto isso, o diabo só tá catando as pessoas, ó. Então, quando a gente abre aqui um canal desse, isso aqui são muitas horas de trabalho, irmão. Um vídeo desse pra você editar aí, no mínimo é meia hora, mas como a gente tem a internet lenta, né? Pouca memória pra ficar mais barato, ele fica até 2 horas pra editar um vídeo com uma aulinha dessa aí e com, né? Você pode ouvir esses vídeos, meu amado, não é vídeo de foto. Esse não é. Se você entrar nesse canal, não é vídeo de foto, não é vídeo pra ficar passando um monte de imagem pra você achar bonitinho, com mensagem romântica. Isso aqui tem um objetivo: esclarecer as pessoas. Porque a Bíblia diz, ou pelo menos a gente sempre ouve dizer, né? Aonde falta o profeta, o pecado ele aumenta. Aonde falta a palavra de Deus, o pecado ele abunda, ele cresce, ele aumenta. Robson, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, Rodolfo, tempos finais já, viu? Sinais já estão acontecendo. O esfriamento da igreja, né? A apostasia tomando conta, né? É uma tristeza muito grande aí. Se nós pararmos para analisar, quantidade de pessoas que está sendo massacradas, estrupadas pela televisão, pela mídia, né? Até pelos governos agora, né? Com essas leis mundanas. Então, nós oramos mesmo, viu, Rodolfo? Nós temos que entender o seguinte, que as pessoas, a enfermidade que mata a alma, ela está já em propagação. O anticristo, o espírito do anticristo já está se propagando. Ele ainda não se manifestou, mas o espírito dele já anda no nosso meio. Então nós temos que realmente orar, vigiar, nos colocar em oração, porque ele não veio para brincar, não, Rodolfo. Muitas das vezes nós achamos que ele não existe. A incredulidade acaba tirando essa visão nossa, né? Quando na verdade ele tenta nos confundir, nos distrair, né? E muitas das vezes é através do pão e do circo. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu queria que você que está ouvindo o programa ouvisse o que eu vou dizer aqui. Ontem, no programa que eu fiz à tarde, ligou um irmão de uma denominação tradicional, milenar, dizendo que cansou. Eu fiquei triste. Ele falou que cansou, que durante os 2 meses ele está correndo atrás de pessoas, de liderança, querendo fazer um trabalho, querendo abrir trabalho, querendo evangelizar, e vai para um lado, pessoas falam para ele não pode, vai para o outro, gente fala para ele, aqui já tem, vai para o outro, pessoa fala para ele, eu acho que você está meio fora daquilo que a gente está vivendo, tá bom do jeito que tá. E ele falou que ficou aí 2 meses correndo atrás, querendo ajuntar pessoas para orar, convidando pessoas, vamos orar, vamos fazer vigília. Não vai ter jeito, melhor não, vamos deixar para depois. Olha, e foi nas lideranças, olha, a gente tá querendo abrir um trabalho aqui para trabalhar com a Bíblia. Olha, com a Bíblia só não tem jeito, porque sabe como é que é, já tem alguns trabalhos. E ele chegou ontem para mim e falou assim, olha, eu estou desanimado, eu não vou mais mexer com nada, porque quando eu tava no mundo lá, na bebedeira, foram atrás de mim. Não, porque Jesus te ama, porque Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Eu vim, saí do álcool, saí da gandaia, reestruturei meu casamento e agora eu quero fazer o que fizeram comigo e não me deixa. A partir de hoje não vou atrás de mais ninguém. E eu senti uma dor. Estão matando os ministérios, né? Estão matando os profetas. Estão matando os profetas. Eu senti uma dor porque uma pessoa dessa, ela num domingo desse, eu tenho certeza, ela não estaria sentada. Talvez até hoje esteja, por quê? Porque as portas estão fechadas. E eu quero dizer, talvez uma pessoa dessa, uma hora dessa, estaria com a equipe batendo de porta em porta, levando uma palavra. Talvez uma pessoa dessa estaria numa praça como essa de Moreira aqui, que a gente não vê nada que edifique ali. Mas estaria numa tarde dessa com uma caixinha simples, um violãozinho, uma meia dúzia de gente, trazendo um hino e levando a palavra do Senhor. Mas ele vai bater na porta das lideranças que estão aí, atrás, nas suas poltronas, estão aí com a pança cheia, gordos, e não querem saber de colocar o evangelho em prática. O evangelho se tornou um momento de show. Por isso que só vai na tarde, no final do domingo, porque é show. É show. Ou seja, não entra no céu e não deixa os outros entrarem. O menino ligou aqui, um menino novo, um jovem que disse, olha, não foi por falta de vontade não,
foi por falta de boa vontade das pessoas que estão liderando, que fecham as portas. Só que eu digo para ele, vou dizer de novo, que existe a possibilidade, meu irmão, de você mudar de estratégia. Muda de estratégia. O pessoal está querendo matar o chamado, igual muitos. Quantos que eu já vi ministrando a palavra de Deus e estão aí dentro do boteco? Alguns justamente porque não vigiaram, muitos porque mataram o carisma, aquele que foi chamado para ser pastor, aquele que foi chamado para ser líder dessa pessoa, ao invés de cuidar daquele dom, daquele chamado, martelou, surrou, desprezou. Sabe por que eu digo que os culpados são, a maioria são esses líderes que não têm visão de Deus? Porque se fossem de Deus teriam ido atrás dessas pessoas. Se fossem líderes de Deus, estariam lá na casa dessas pessoas, recuperando essa ovelha que Deus tinha trazido. Mas não, quantos que deram graças a Deus, muitas das vezes desse irmão, dessa irmã, voltar para a droga, voltar para a prostituição, voltar para a vida velha, porque agora não dá mais problema para mim. Porque nós queremos muitas das vezes, sabe o que nós queremos? O nosso humano quer comandar as pessoas, nosso humano muitas vezes quer mandar nas pessoas. E Deus não fez isso, Deus andou com eles. Deus sofria com eles. E é isso que nós não estamos entendendo. Que existem pessoas que hoje estão atrás, estão sentados numa poltrona e assistindo futebol, assistindo um filme com a Bíblia fechada, porque quando buscou um espaço para evangelizar, aqueles líderes, falsos profetas, que de Deus não tem nada, proibiram que essas pessoas fossem desse crescimento. Veja o que Paulo fazia com Timóteo. Eu gosto tanto de Paulo, Paulo é uma bênção, viu, Robson? Nossa, eu olho para Paulo e eu até choro, mas Paulo formava as pessoas e dava liberdade para aquelas pessoas crescer. Muitos que dizem hoje que são devotos de Paulo, são falsos profetas que matam os carismas e as sementes que Deus lançou no coração de muitos. É isso que tem acontecido, infelizmente, Robson. É verdade, Rodolfo, é verdade. Nós temos realmente, a todo momento, orar, pedir discernimento, orar cada vez mais por essas pessoas que estão deixando se levar por esse evangelho fraco, esse evangelho morno, esse evangelho que não edifica, esse evangelho que na verdade não é Cristo quem prega, porque Cristo levou o evangelho na cruz, sofreu por cada um de nós, Ele derramou o sangue por cada um de nós, e muitas das vezes pessoas estão pregando o evangelho sentado na sua cadeira esperando acontecer. E esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho não é o evangelho que Cristo pregou. Onde Paulo também vai dizer que a cruz